Olá, colega médico, bem-vindo a mais um episódio do ProsperiCast, onde a gente traz informações, insights, dicas de como você pode implementar essas informações para conseguir ter mais resultados na sua carreira. Lembrando que o médico hoje em dia não tem que saber só medicina, ele tem que ter conhecimento de como ele fazer o nome dele no mercado, como ele gerenciar tudo isso. E para falar de gestão, hoje eu trouxe aqui, tem duas convidadas muito especiais que eu vou deixar elas apresentarem para vocês. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Caroline Leão. É um prazer novamente estar em mais um episódio do ProsperiCast. Eu sou a Sara, nutricionista e gestora do Instituto Gato. E é um prazer estar aqui com essas duas figuraças. Não, bom demais. E igual a gente já estava batendo um papo aqui antes de começar, falando da parte de gestão e como esse mundo é importante. Quando a gente fala de gestão, o médico, a gente já discutiu num outro episódio, que não basta você querer abrir uma clínica, não é uma coisa simples, é uma empresa. E a partir do momento que você saiu do consultório, que talvez pode ser você e um secretário, pode ser você e mais duas pessoas, mas quando você parte para uma clínica que tem outra sala, talvez tenha outro custo, envolve um gerenciamento disso, uma gestão disso. E muito médico ele vem com aquela ideia de, é como se fosse um consultório, é um negócio. E é muito mais complexo que isso. Aí que vem as armadilhas que a pessoa pode o quê? Depois, talvez ela não chega a se endividar, talvez, mas ela começa a perceber que ela caiu performance. Ela está trabalhando talvez até mais e tendo um pior resultado, um pior margem de lucro que talvez desmotiva ela. Claro. Ela não estava preparada para aquilo. Perde informações, na realidade, importantes, né? Porque nem tudo é sobre dinheiro, mas a gente tem sempre um banco de dados muito grande, desde o primeiro paciente que entra em contato contigo quando tu abre uma clínica. E se tu não está atento a isso, está atento só em atender, a gente perde informações preciosas. Então, a gestão, ela abrange muitas coisas, né? As pessoas nem imaginam o que está por trás da gestão. Então, quando a gente fala em gestão, a gente realmente tem que estar muito atento e disposto às necessidades que uma clínica, um médico, né, possuem. Né? A gente trabalha sempre com a necessidade do momento, né? Porque necessidade a gente tem o tempo todo. Então, a gente precisa focar quais são as prioridades do momento atual da clínica, do cenário atual da clínica, né? Eu acho isso muito importante. Entra muita questão tática aí, porque não é... A gestão, ela não é, você não consegue criar processo em cima dela fixo do, você encontra um padrão. É totalmente moldável. Até porque não existem indicadores para uma clínica médica. Cada clínica vai ter um indicador que mostra um resultado melhor, num momento melhor, né? Agora caiu aqui, agora a gente vai analisar isso aqui. Não, agora esse aqui não... Tem indicador que não faz sentido a gente ter. E hoje são, né? Nossa, aquele indicador lá é muito bom. Às vezes uma clínica médica não. Então, a gente tem que estar muito trabalhando em cima da necessidade da clínica. Então, sempre vai mudando os indicadores. Sempre vai mudando, dependendo do momento. Exatamente. A gente tem os fixos. Eu preencho eles todos os meses, mas não são todos os meses que eu vou dar atenção àquele ali. Porque tem muita coisa por trás, né? Tipo assim, esse aqui caiu, mas esse aqui... Então, assim, sempre tá ligado uma coisa a outra. É bem mais complexo. E os indicadores, eles servem até pro médico que tem consultório. Até pro médico que tá atendendo na clínica de outro médico. Isso. Porque ele diz o quê? É a forma que você consegue mensurar os resultados. Igual, você entrou em contato... 20 pessoas com a secretária hoje. Mas marcaram é isso que eu consultas. faço. Essa parte aí de como entrou em contato, o que eu fechei de procedimento, até para eu poder, quando eu for para umas redes sociais, ter a gestão disso, do que eu posso falar, do que falta para eu falar. Então, eu acho que isso é importante. Clássico é a pessoa pensar o quê? Marketing, o que eu faço para melhorar meu marketing? Às vezes está chegando um grande volume já de pessoas interessadas, só que a pessoa que está te representando, a sua secretária, ela não está conseguindo pegar essa pessoa interessada, mostrar para ela que você é a pessoa certa e transformar isso em consulta. Aí entra a parte da gestão de pessoas, né? Como é que eu vou cobrar uma secretária se eu não sei quanto está convertendo ou não, né? Tipo, Josi, antes estava bom, agora caiu. Eu preciso ter um indicador para mostrar para ela. Eu nunca vou cobrar ela de uma coisa que foge do controle dela. Por isso que é muito bom o indicador. Né? Aqui eu sei que o problema tá na secretária. Aqui eu sei que o problema tá no Instagram. Aqui eu sei que o problema tá no Hugo. Aqui tá na Sara. Então, o indicador, ele mostra onde está o problema. Pra eu não cobrar a pessoa errada. E de forma subjetiva importante. também, né? Porque você fala assim, diminuiu. Ela fala, diminuiu. Agora você diminuiu, olha aqui. Olha como era e como está. Ela viu. Por que que diminuiu, né? Daí a pessoa não vai querer que aconteça de novo. Ela conseguiu ver o número naquilo ali. E quando você traz essa objetividade, a pessoa consegue responder melhor. Então, é muito importante essa parte. E a importância da gestão de equipe. Porque era aquela questão que secretária hoje em dia não é mais só para atender telefone e marcar consulta e cuidar do financeiro e cuidar da vida do médico, cuidar da família dele também. Na verdade, isso nem tá mais no cargo, né? Não. É o que a gente tava falando antes de ligar as câmeras até sobre contratação. Um erro muito comum que acontece. Na contratação, você não deixa muito claro o que tá, né, ao alcance daquele profissional.
Então, e depois tu foge do teu controle, tu não consegue mais cobrar. Porque daí ela fica confusa, tá, mas isso é da secretária? Isso é de quem? Isso é comigo? Isso não é? Então, na contratação, tu já tem que... Saber o que aquela pessoa vai fazer. Qual é a função dela exata. E a pessoa que tá contratando, ela tem que saber o que ela tá ali pra fazer também, né? Ó, se acontecer isso, tu procura a mim, senão ao Hugo, sabe? Assim, a gente consegue botar limites até pro médico ter né? Pra ele focar realmente nos pacientes dele. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E tem que entender, assim, você é dono de uma clínica. Existem 2 cargos ali, então. Você tem o cargo que você é médico da clínica e você tem o cargo da parte de gestão da clínica. Você tem que fazer parte. Tem que pensar de formas diferentes. Às vezes a parte da gestão tem que olhar para a parte operacional do médico e ver onde está um erro e querer melhorar também como quer melhorar o resto da equipe. Então tem essas divisões. E para isso você tem que entender como é constituída uma empresa. Uma empresa tem setor comercial, tem o setor justamente da gestão de pessoas, gestão de processos. Até a hierarquia, né? Pra ficar uma equipe saudável, né? Porque para não sobrecarregar alguém, as pessoas, né? Exatamente. Pra saber se tiver um problema, a pessoa ter que direcionar pra quem quê? eu procuro. Porque se ela se vê sozinha, ali começa um problema de equipe, né? Ela se vê sobrecarregada, ela se vê sem conseguir resolver as coisas. Então, assim, quando eu cobro alguém, eu tenho que entender que, às vezes, se ela não fizer de forma correta, não é um problema dela. Mas é um problema meu porque eu não soube passar para ela. Quando a gente pega esse cargo de gestão, a gente realmente tem que abraçar, né? Eu tenho que saber como passar para ela. Eu tava lendo um livro e quando isso me esclareceu, eu falei, meu Deus, desculpa a expressão, mas tô na merda. Tudo, né, tá na minha mão. Porque se eu não sei passar, ali começa o erro, né? Então, a equipe... Então, essa parte de gestão tá muito ligada a pessoas também. Muito, muito, muito. E entra a importância do médico que quer empreender, entender da questão justamente estratégica de quem ele quer contratar, porque assim, às vezes ele não entende essa importância que a secretária tem que ter uma capacidade de venda e ele não sabe filtrar. E vai reclamar que não encontra. Você não vai encontrar uma coisa que você não está procurando de forma específica. Porque você vai falar, secretária, a chance de vir errado é muito grande, que não é o que você está procurando. Agora você sabe que é uma secretária com um perfil mais comercial, que tem justamente essa habilidade de eu quero que ela faça mais venda minha, venda muito bem, faça script para quem entra em contato digitalmente, ela converter essa pessoa. É diferente da secretária que vai receber seu paciente na clínica. Então, acho que é por isso que é importante a gente ter esse propósito antes de saber o que vai estar contratando. Eu acho que isso, o que você quer, quem alinhar você é, expectativas. para poder estar contratando. O que eu espero de você, o que você espera de mim. Mas o que eu vou te dar pra tu conseguir me entregar o que eu preciso, entendeu? Porque eu nunca vou poder... Hoje, nossa secretária tem mentoria individual. Porque eu sabia que eu tava cobrando uma coisa dela que ela não tinha conhecimento e nem precisava ter. Eu perguntei se ela tava disposta. Tu tá? Eu te dou a ferramenta. Exato. Então, a gente precisa saber muito bem o que cabe a ela, o que cabe a mim, o que eu cobro, o que eu não cobro. Quando eu cobro, né? Porque a gente tá sempre nesse sistema de cobrança muito grande, né? E a gente acaba sendo chato. Então, a gente precisa ter uma postura muito legal, mas realmente tem essa empatia muito grande quando a gente trata de equipe, né? Eu e o Hugo, a gente sempre tem que se alinhar nisso. Ele me puxa e eu puxo ele porque a gente tem uma empatia muito grande. A gente fala, Sara, fecha um pouco a cara, faz uma cara mais feia, entendeu? Porque a gente tem esse jogo de cintura, eu tenho realmente. essa dificuldade também, sim, sobre a empatia, né? Porque a gente pensa mais no outro. Então, Até na hora demais, de fazer essa gestão, tem que tomar cuidar cuidado. muito, porque senão vira uma armadilha isso aí. Exatamente. Onde você perde um ponto ali, talvez, de um relacionamento com um funcionário, onde você não consegue mais voltar. Exatamente. Daí você perde um bom funcionário porque você excedeu um limite que não deveria ter acontecido. Então, às vezes, essa empatia é igual dizer não para um paciente. É a mesma coisa. Às vezes, você tem que manter uma postura igual eu tenho. Eu uso muitas vezes a Sara de porta-voz para justamente não quebrar um vínculo que eu tenho mais da parte ali, justamente de relação. Acolhimento. Exato, com a equipe, de motivação. Então, eu uso muito ela. É lógico, daí chega a mim. Pode ser que eu faça uma reunião específica com algum funcionário? Sim. Mas a gente consegue ter esse porta-voz porque cada pessoa tem um cargo muito importante. E no final, tudo se resume à gestão de pessoas, porque todo o resto é treinável. Agora tem que ter pessoas interessadas em aprender. Eu sou como se fosse a peneira, né? Não chegue até o Hugo. Chega de forma resumida e rápida. Exato. Sabe? Eu passo pra ele como se ele precisasse me responder sim ou não. Só. Eu não fico tomando tempo dele pra tomar, sabe? Isso aí é falar a diferença de gestor e gerente. Esse tempo eu até falei pra Sara. Falei, Sara, a gente tem que mudar algumas coisas que eu percebi que tá pegando um pouco muito gerente em alguns momentos. Gerente é aquela que garante que tá só acontecendo as coisas na casa. Né? Acompanha, né? Exato. Tá tudo certo, todo mundo tá fazendo seu trabalho, legal. A gestora não, a gestora é um cargo estratégico. Então, quando eu escolhi a Sara, quando eu resolvi montar a Prospere, eu já tinha o projeto da Instituto, estava inaugurando, eu falei, não vai rolar. Gerenciar uma clínica, pessoas, ser médico, abrir outra empresa de um ramo totalmente diferente. Eu preciso do quê? Pelo menos alguém que me deixe tranquilo sabendo que
os processos da minha clínica estão sendo seguidos e que ela tem uma habilidade até de ver questão estratégica, expansão, analisar o mercado. Será que a gente está com bom resultado? Porque isso me poupa de eu ter que fazer. É o que eu falo, você tem que saber o que tem que ser feito, mas talvez você não tenha que saber como fazer. O médico tem que saber o que é um processo, mas talvez ele não precisa saber criar o processo. Isso é muito interessante, que hoje a gente contrata, a pessoa quer ficar tomando... quer que eu fique te mandando ou te pedindo o tempo todo. Hoje em dia eu te contrato pra tu me falar o que eu tenho que fazer. Exatamente. Né? Então hoje em dia a gente realmente... É aquela questão de... né, que hoje a gente tá com um nível de reclamação e de exigência muito maior. Em 2018, eu até trouxe pra nossa reunião de alinhamento semana passada. Em 2018 as pessoas chegavam perguntando: oi, tem Wi-Fi? Hoje elas já chegam impondo qual que é o Wi-Fi e não tem área, né? Então mudou completamente o nível de exigência. E isso em todas Eu acho que tá cada vez aumentando mais. E vai piorar. E vai piorar. Exatamente. A exigência das pessoas tá cada vez maior. Uma coisa que é muito importante de entender em qualquer profissão, na verdade, é a importância de delegar. Porque algumas pessoas, às vezes, elas se prendem a um cargo, mas elas não entendem que... Por que você contrata pessoas? Porque você quer expandir o trabalho que você consegue entregar para alguém... Mas você não tem mão suficiente para isso, você não tem tempo para isso, que é o que limita, o tempo. Então você tem que pegar o quê? Pessoas que muitas vezes têm a hora mais barata que a sua, porque você consegue estar fazendo outra coisa mais otimizada naquele momento. Igual a Sara. A Sara é uma pessoa que ela me permitiu ter tempo de criar a Prospere. Sem ela não criaria. Eu terei que fazer. Então, eu ficar apegado nisso e falar assim, mas eu não confio em outra pessoa fazer, isso é insegurança de não saber não procurar. Também os seus atendimentos, né, na clínica. Não, isso também, mas assim, dividindo, como era o mesmo negócio, eu conseguiria manter. Assim, a partir do momento que eu falei, vou mudar de área totalmente, é uma empresa de tecnologia, educação. Mas olha como é importante. A gente ter hierarquia e a gente dominar o passo anterior. O Hugo precisa de mim para fazer tudo isso, mas ele tem muita noção do que eu faço. Exato. Eu delego muito, mas eu tenho noção de todos os cargos. Exato. Então não adianta tu querer subir, contratar uma pessoa que não sabe, às vezes, da área da saúde, ou sabe? As pessoas precisam ter base das coisas, sabe? Eu posso hoje ficar sem a Josi, ficar sem aquele... Eu dou meu jeito. Que você dá conta de fazer as funções dela. O Hugo também, se eu, sabe? Ele dá o jeito dele. Então a gente precisa sempre subir, mas saber fazer o antigo. Por isso que, quando a gente abriu o Instituto, a gente teve bastante sucesso, na realidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente precisava, por exemplo, das pessoas para obra, a gente sempre ficava na mão, mas a gente sempre tinha uma segunda opção. Ou a gente sabia fazer. Se eu precisasse lá fazer, eu fazia, sabe? Isso é muito legal. É o que eu... E senão você acaba dependendo da sorte. Isso aí é comprometimento. Exatamente. É você saber o que sua função, mas você saber também ajudar e saber delegar. Não é só delegar, é fazer na hora que tá apertado, precisa, né? E também é motivar quem tá abaixo de você a ter essa motivação. A ter essa porque ela tem que ter essa motivação pra fazer o de trás dela. E pra gente valorizar, a gente precisa passar, né? A gente precisa Exato. passar por aquilo ali. Porque daí você valoriza o serviço, sabe o quanto ela é importante. Porque se não fosse essa pessoa, você teria que estar fazendo. Se você não tivesse secretária, você ia ter que estar atendendo o telefone, às vezes. E não ia sobrar tempo para você atender seu paciente. Então, é você olhar para o cargo com mais valorização. Quando eu vi que eu precisava fazer a mentoria da nossa secretária, porque eu estava sabendo fazer melhor que ela. Hoje, os nossos cargos, ela precisa estar muito à minha frente naquele cargo ali, entendeu? Eu mesmo, como gestora, não posso ser melhor que ela. Ela precisa ser muito melhor que eu. Como gestora, nunca. Mas como enfermeira, como, sabe? Elas precisam, me falar o que fazer, sabe? Eu como secretária, elas precisam... Eu sei fazer isso. Exatamente, a gente cobra muito. A Sara entra numa questão muito assim, saber metrificar se está sendo bom ou não, se está tendo resultado. Então, saber quantas pessoas estão entrando em contato, quantas estão agendando, quantas vendas estão tendo de acordo com o número de indicações. Isso, mas ela não precisa saber, às vezes, o detalhe que é da comunicação, ensinar a pessoa comunicativa a ser Um exemplo. Nossas taxas de conversão são muito altas ali na clínica, né? E daí a gente fica assim, tá, mas a minha taxa já tá alta, o meu preço também já tá bom, meu ticket médio também já tá bom, porque a questão pra mim, né, ali na clínica é assim, né, tipo, tá, o que eu vou agora, pra onde é que eu vou voar, né, o que eu vou fazer? Foi onde entrou a questão da Josi, porque mesmo com a taxa alta, que eu precisava deixar o Hugo mais seguro ainda, pro paciente sair, a Josi tá treinada. Então, assim, entram coisas que às vezes não estão em indicadores. Não tá ali na nossa cara, entendeu? Às vezes é interpretável, porque assim... É o que a gente diz ali. Se eu pegar uma taxa de conversão muito alta, o procedimento, a cada 10 procedimentos que eu indico, eu tô com uma taxa de conversão de 80%. Isso é um sinal que tá barato, teoricamente. Eu deveria aumentar o preço, porque uma taxa de conversão média seria ali por 70%. Seria boa, porque aqui mostra o quê? Algumas pessoas estão rejeitando, talvez por causa do custo. Ok, você achou um ponto de equilíbrio que o que passasse ali as pessoas comprassem valeria a pena em cima do faturamento, que é aumentar a margem de lucro.
Só que eu falo pra Sara, existe a linha do bom senso. Às vezes já tem o trabalho, que já é o mais valorizado da cidade. Então você percebe que não tem. Então você faz o quê? Você orgulha desse resultado. Mostra que tá muito bom, mas também a gente tem que, saber, tá coerente com o nosso público. Então não faz sentido aumentar mais ainda. Faz sentido o quê? Olha pro resto do negócio e olha como você pode acompanhar esse paciente em mais coisas. Como você pode aumentar a jornada dele no seu negócio. Para que não venha uma consulta, só um tratamento e vá embora. Não lembre mais que você existe. Ou que você esqueça dele e não faz ele voltar. E uma coisa que é muito importante que eu vi observando ali o Instituto, na hora que a gente estava preparando, é sobre o movimento do Instituto sem a presença do Hugo, que eu acho que é uma dor muito importante dos médicos. Tipo, eu preciso ter qualidade de vida igual eu, por exemplo, que faço muito procedimento, né, a parte de injetáveis, precisa da minha mão, mas eu também preciso, tipo, tá gerando a clínica, né? Gerando a minha agenda sem mim. Então, isso é muito importante. Tipo, a clínica, ela vira sem você. Ela tem o paciente lá. E, assim, foi questão de pouco tempo que eu vi ali. Já passaram 3 pacientes que foram consumir produtos seus que não precisavam de você. Então, isso é muito importante ver. Porque é uma dor do médico, é quando a gente olha... igual, eu não tenho uma clínica, mas eu tenho a parte das tecnologias lá na clínica que eu indico para os meus pacientes e eles fazem. Então, hoje eu estou aqui em Blumenau gravando, mas eu já sei que tem paciente lá fazendo com sculpting, que tem fazendo fotona. E isso eu entrego o resultado para o meu paciente sem precisar de mim. Então, é uma dor que muitos pacientes, muitos médicos sentem, né? Fica muito dependente da pessoa. A pessoa fica sufocada, fica ansiosa, né? Aí entra o mal do século, a bendita ansiedade, né? Que a gente precisa realmente equilibrar. Isso é muito importante, mas realmente a nossa clínica gira... Por isso que a necessidade de treinamento, né? Não adianta tu contratar a pessoa ser boa, mas tu não manter aquele treinamento, né? E não continuar... Porque hoje em dia a gente não pode cobrar em excesso, mas a pessoa precisa se sentir observada. Aí que entra a necessidade da gestora também, né? Porque às vezes o médico sabe de tudo, mas ele não consegue ficar observando aquilo tudo. E como o Hugo fala, em uma semana a gente até apaga um fogo, mas em 10 dias às vezes a gente não consegue. Então eu preciso estar de olho o tempo todo. E elas sabem que eu tô de olho o tempo todo. Então elas querem prestar um serviço de qualidade porque sabem que eu também tô vendo, entendeu? Então assim, é tudo a forma que tu cobra também, né? Não é só cobrar, às vezes é cobrar dando uma solução, dando abertura. Incentivo. Às vezes eu pergunto para elas, né? Ou às vezes elas pedem, Sara, eu preciso fazer isso, tu faz para mim? Eu falo, não, faz você, depois se eu precisar corrigir, eu corrijo, né? A função é tua, o cargo é teu, né? Eu nunca vou entrar. Eu acho que isso é muito importante, assim como o Hugo. E por quê? Porque eu tenho o Hugo não entrando na minha função. Talvez se eu tivesse um médico ali me infernizando, me cobrando, me sabe? Então, é o que o Hugo fala. Ele confia em você e ele sabe que você confia nele. Eu coleto aqui. A Sara, quando eu fui contratar ela, eu falei assim, não é sobre bater ponto, pra começar. Eu preciso de o quê? Eu preciso me entregar resultado. Sabe qual que é a questão? Eu sei me identificar o resultado. Eu volto a bater na tecla. O médico tem que tomar muito cuidado, e isso envolve às vezes um pouco de ego, que é querer ter a própria clínica. Porque não é igual administrar um consultório. Você está envolvendo outras pessoas. Qual que é a grande questão? Por que hoje eu consigo ter a Sara assim? Porque se ela não tivesse, eu saberia fazer. A maioria dos médicos não. Então eles não vão encontrar. Porque eles vão falar assim, nossa, eu queria encontrar alguém igual a Sara. Não dá. Porque assim, eu sabia fazer. Então, se a Sara não soubesse, eu podia dar o quê? Assistência para ela. Para ela me substituir. Me substituir para eu estar em outro lugar. Agora, se você quer abrir uma clínica e você não sabe gestão e não quer estudar, porque é um mundo. Tem pessoas que fazem faculdade sobre isso, estudam o tempo inteiro sobre isso. Você fala, não quero. Então, assim, arruma um sócio que faz isso, para viver seu negócio. Alguém tem que gostar disso. Alguém tem que saber, alguém tem que controlar. Entendeu? Alguém tem que controlar. Aí eu precisei ter sócio? Não, porque eu conseguia controlar. Mas a Sara me trouxe o quê? A segurança de estar no controle. Agora, como que você vai avaliar resultado? Tem outro perigo, uma armadilha. O médico, geralmente no consultório, ele tem uma margem de lucro muito alta. Então ele tem uma ilusão muito grande que, se tá positivo o saldo, tá dando certo. Às vezes tá perdendo muito dinheiro no seu negócio, na própria clínica, porque a margem de lucro era alta, ainda continua alta, mas você tá deixando muito dinheiro embora. Isso é um problema, isso é um problema de gestão ali. Tem um furo no balde. Só que se a pessoa não sabe medir, não sabe o que tem. Tá positivo a conta no final do mês, tá bom. E aí entra muito o que tu falou da gente não contratar profissionais, a gente contratar pessoas, né? Quando o Hugo me contratou, eu não sabia nem 15% do que eu sei hoje. O que eu pensei? Eu vou anotar tudo que tá acontecendo aqui. Depois eu organizo, depois eu uso. Eu tenho todos os dados desde o primeiro dia da clínica. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, pra falar bem a verdade. É porque era uma área completamente diferente da sua. Eu fechei a cara e falei, consigo, né? Porque às vezes a gente precisa fazer isso.
E comecei a coletar dados. Então, dados é muito importante para uma clínica médica. Só que tempo, né? Mas olha como é perfil. Ela só teve coragem de dizer isso, que estava tudo bem, e aceitar, porque ela tinha proatividade. E o que eu precisava de um cargo de proatividade. Então ela fez o quê? Acontecer. Ela foi lá e aprendeu. É porque você não contratou o currículo da Sara. Você contratou a pessoa da Sara. Porque na hora que você fez essa conversa com ela, você já entendeu que ela era proativa e você mostrou essa confiança dela. Não, porque eu não sabia que ela não sabia. Aí que tá, isso que eu queria dizer. Eu fechei tanto a minha cara, amiga, ela entendeu? ela assumiu. Você foi lá na... Ah, entendi. Ela foi lá e falou assim, ó, já sou ótimo. Ela assumiu uma posição que o quê? Eu confiei nela, que ela falou... Ela existe falou... um grande risco, porque isso não pode motivar as pessoas a falar que fazem coisa que não vão fazer, não. Tem um grande problema. Ele porque se arriscou, o perfil... Hugo, aí que exatamente. Tá. Mas é que ela tem o perfil. Ela só teve coragem de dizer isso segura ali, porque ela sabia que ela ia dar um jeito. Então a gente não tá incentivando que você que não sabe fazer uma coisa falar que sabe... Não faz pior, isso, pelo amor de Deus. Vai dar problema na frente. Vai dar problema na frente, tá prometendo uma coisa que você não consegue entregar. A Sara falou ela o quê? sabia que ela... É possível? É. Então eu vou. Ou seja, ela é corajosa. O que eu preciso é uma pessoa corajosa. Então, sem saber, ela era a pessoa certa pra mim. Com essa atitude que ela tomou. Como linka as coisas. É que as pessoas, elas estão com o costume de responsabilizar muito o outro, né? Porque se o Hugo, na primeira ligação, tivesse falado, ó, isso. Tá, Hugo, mas eu preciso disso, tu vai me dar isso, vai... Não, eu só falei assim... Fechou. É isso aí, entendeu? Eu não perguntei nem nada. Ao passar do tempo, a gente sabe. Então, é muito de perfil. E assim, ó, essa parte de empatia que eu falei que a gente precisa equilibrar muito, eu sentia muito no Hugo desde o início, entendeu? Então, é muito de pessoa, ser uma pessoa. Eu falei, o resto é treinável, né? O que a gente sempre fala. O resto a gente treina. O resto a gente negocia. Mas os valores, os princípios, a missão... Tanto que quando a primeira coisa que eu fui pesquisar quando eu entrei na clínica, o que é essa clínica? Qual que é a missão dela, o propósito e o valor? Porque eu tenho os meus. Né? Bate. Agora a minha equipe precisa bater com isso. Tanto que a nossa equipe não foi por currículo, foi por vídeo. Eu ia falar disso agora. A forma que a gente contratou é muito diferente. Exatamente. Até o tom de voz a gente prestou atenção para. Mas isso é muito importante. É. Muito. É porque... Essa questão, eu vou contar a contratação da Josi, por exemplo, que é um exemplo. Ali foi porque a gente teve, assim, né? Não é um padrão. Você não pode seguir aquilo ali como regra, porque foi uma exceção. Uma decisão que deu certo. Agora, te cortando rapidinho. É porque a gente tinha tanto amor aquilo ali que a gente sabia, a gente não pode botar qualquer pessoa aqui dentro, entendeu? Então, ele tinha muito amor, eu peguei amor muito rápido e a gente foi muito seletivo. E as pessoas sentiam isso da gente, entendeu? Até que, quando eu fui contratar a secretária, o que eu pensei? Eu preciso de alguém que seja comunicativa, realmente, aí que goste do que está fazendo. Porque a Sara falou de propósito, valores, não é coisa ficar colado só no mural lá. As pessoas têm que entender aquilo ali. Abraçar. Quando eu busquei isso, onde eu falei, cara, eu preciso de alguém que seja semelhante. Eu tenho minhas redes sociais. Criei um questionário, um typeform no site, joguei lá no meu Instagram, expliquei o que eu precisava, deixei responderem. Coloquei um monte de pergunta, o quê? Um monte subjetiva. Que a pessoa ia falar, descrever coisas sobre ela. Asneira, né? E não aquelas assim, 2 qualidades suas, porque isso... Coloquei outras que o quê? Desmentiam essas. Porque lá no começo eu colocava 2 qualidades suas. Proativa e comunicativa. Daí o resto das perguntas eram subjetivas e longas. Ela respondia com 2 linhas. Peraí, se você gosta de conversar, por que você me falou duas palavras? Assim, você não é comunicativo, você tá me falando uma coisa que eu quero ouvir. E como você vai saber isso lendo currículo? Não. Eu não precisava de currículo. Porque o cargo de secretária é o quê? É amar o que faz, saber se comunicar e o resto ela aprende. A agendar, sistema e tal. Porque de um trabalho para o outro muda o sistema, ela tem que aprender de novo. Eu ia falar isso. A Josi, então, como foi? A gente fez a primeira filtragem, foi questionário, porque daí ia vir muita gente. Filtrou, a gente selecionou alguns, muito tirando justamente essa questão. E, a pessoa tentou falar uma coisa que ela não ia conseguir entregar. E no final, é ruim pra ela e pra mim. É horrível. Vai perder o tempo Perde o dela. seu tempo. E o dela também, porque assim, sabe? Isso é muito legal, porque eu vejo, né, muitas clínicas que vão fazer uma contratação e elas vão pro Instagram e postam lá só uma mensagem, né? Um folderzinho. Contrata, contrata, funcionária. Mande seu currículo pelo e-mail. Mas que tá? Porque talvez a pessoa que está precisando de alguém não entende o que está por trás de uma contratação. Se é uma pessoa, a primeira coisa que eu fiz, alinhei na rede social o contexto que era e o que eu precisava. Dei a chance de quem se conectou com aquilo ali preencher. Tirei um monte de gente. Sobraram algumas. Essas pessoas, a gente entrou em contato. Daí eu falei, qual o próximo teste? Eu falei, Sara, vamos fazer o seguinte. A gente tem uma lista ali, talvez, de umas 20 pessoas agora. A gente vai pedir um vídeo de 2 minutos. Até 2 minutos. Até 2 minutos. Onde essa pessoa não é aquela coisa assim, porque eu devo fazer parte. Não quero ouvir ela falando bem do meu negócio. Mas porque que realmente ela gostaria daquilo, né? Assim, por que ela quer fazer parte daquilo de verdade.
sabe? Não é porque ela merece, exatamente. Uhum. Não tô dizendo que minha clínica é o melhor lugar pra ela. Porque ela despertou o quer. interesse dela Uhum. preencher aquilo ali. E assim, daí, isso quebra muito. Porque assim, das 20, sei lá, 8 responderam, mandaram vídeo. Sim, teve gente que nem Que nem respondeu. respondeu. Ou seja, a secretária é Comunicativa. comunicativa. Calma. Não tem coragem de se expor? Eu trabalho com exposição o tempo inteiro. Tá? Ela que vai estar abrindo a Exatamente. Então, porta pessoas- para receber o paciente. E essa, ela não sentiu a vontade de se mostrar pra mim, que ela gerou uma conexão de querer me surpreender. Talvez com o meu paciente ela também vai se sentir retraída e o meu paciente talvez uma falta de segurança ou ele se sinta até mal acolhido. Não. Daí a gente teve as pessoas que mandaram o vídeo, a primeira foi a Josi que eu vi. Daí eu não lembro. A gente não queria nem mais ouvir nenhuma. A gente Não, foi mas ver por foi- questão justa, né? A gente foi ver os outros, mas a primeira era a Josi. Eu falei, Sara, marca uma reunião com ela aí. É que é o primeiro passo para qualquer cargo, para mim, na minha opinião. Eu tava até lá embaixo conversando com o porteiro falando sobre isso. É a pessoa querer. A minha mãe fala muito sobre isso. Exato. Se tu quer, minha filha, tu dá um jeito. É a mesma coisa do Hugo ali. Eu queria. O resto era É, resto, eu acho que é tudo- entendeu? Você Eu pode quero estar Pode lá. arrumar desculpa Pronto, e falar isso. deu. A desculpa vai te confortar. Só que você não evolui. Se você é uma pessoa que quer evoluir, você faz. É E isso. muitas Isso. vezes as pessoas querem as coisas muito fáceis. É, não, que e- bate na sua porta e vai lá e faz. E não é isso. E isso em qualquer área da vida. Num Não relacionamento, é só na- tu tem que querer estar com aquela pessoa. E aquela pessoa tem que querer estar contigo. Na família, em qualquer relacionamento, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que ter querência. Minha mãe fala muito sobre isso. Minha filha, se tu quer, o resto é o resto. E eu resumo tudo isso com clareza, na verdade. Porque todo mundo quer ter alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente o que quer. E entra de novo falta de identidade, que eu sempre trago pra cá, nos assuntos. Porque se você... A Sara sabe onde ela quer chegar, que ela não é uma pessoa que nasceu pra ser mais do mesmo, que ela quer ter resultado. Ela pode até não saber o caminho, mas ela sabe onde ela vai chegar. Ponto, já é um ponto de partida. Porque daí ela assume, e ela pode errar no meio do caminho. Mas como ela sabe onde ela tá indo, talvez ela caia num buraco, ela levanta, desvia e vai. Agora, se você não sabe onde quer chegar, você tomou um tombo aqui. Fala, putz, o que eu faço agora? É volta. Ou vai pra esquerda, sendo que a direção era outra. Só que você não sabe onde você quer chegar. Entra a questão, como que você vai contratar pessoas, como que você vai delegar se você não sabe onde você quer que sua clínica chegue? Ah, eu quero que ela tenha sucesso. Para quê? Para você ter sucesso? Ou para o seu negócio de sucesso? Por isso que eu falo, tem que entender muito se você tem perfil para ter clínica. Senão, é tudo bem você trabalhar em uma clínica. Eu já estou numa clínica. E tá tudo bem, você não é menos profissional, você não é menos qualificada. Que aí entra naquela questão do ego, né? Exatamente. Que hoje as pessoas fazem tudo muito pelo ego. Muito. Isso. E nem sabem. E nem sabe por que Não, tá não fazendo é. por conta do ego. Isso, e ok, nós somos ego. Mas daí, se você não sabe realmente quem é você, vai sentir mal de atender na clínica de alguém. Por que você está se sentindo mal? O que isso indica? Igual, E isso de assumir responsabilidade é muito interessante, né? Porque a gente precisa primeiro colocar na balança, né? O que depende de mim, o que não depende, o que cabe a mim, o que não cabe. As pessoas não querem responsabilidade hoje em dia. Elas querem alguém para botar ou uma responsabilidade pequena para elas, né? E se a gente quer alguma coisa grande, a responsabilidade também é grande, né? Eu tava falando sobre o meu cargo com o Hugo, né? Eu falei, até meu noivo perguntou, mas isso te demanda muito tempo? Eu falei assim, me demanda muita responsabilidade. Que é muito pior que tempo. Pior não, melhor, né? Mas eu preciso muito mais de É um cargo de energia, muito né? mais. Do que... E, na verdade, todos os meus cargos foram de responsabilidade. Talvez por isso que eu tive essa coragem de falar pro Hugo. Porque era responsabilidade. a Sara assumiu ali, eu sabia o que ela era responsável. Eu já conhecia ela. Mas que ela falou, ela ia me provar. Eu não tá preocupado como. O problema era meu, né, Hugo? Não era mais teu. Ela assumiu. Isso que tá. Ela assumiu a responsabilidade comigo. Só que as pessoas estão muito irresponsáveis. Muito. Você contrata uma pessoa, ainda mais na rede social, né? Que agora, hoje em dia você é quem você quiser na rede social. Você contrata uma pessoa que fala que presta um serviço, você pergunta, entende tudo. Daí quando você vai ver o resultado, cadê? Pra quê? Entendeu? No final não adianta. A Dá um pessoa tentou me pepino, enganar, caiu você ali foi na lá e frente, caiu ali na frente, só que incomodou me incomodou ela, entendeu? Então assim, a Sara já tinha um perfil de que ia dar certo a partir do momento que ela realmente assumiu aquilo ali. Porque eu precisava de alguém de coragem. Porque meu cargo era de coragem. E pra eu sair e dar um passo pra trás, eu precisava de alguém corajosa. Ela tá caminhando com você. E isso é um efeito dominó. O Hugo é assim, eu sou assim, hoje a Josi é assim, hoje a nossa enfermeira é assim. E a próxima pessoa que vier também vai ser assim, porque senão não vai dar, né? Tem que querer estar ali dentro e assumir as responsabilidades. Então, eles não trabalham sob pressão, eles não trabalham ansiosos. Isso eu deixo sempre muito claro pra eles. Eu falei, a ansiedade é uma coisa que eu não quero que vocês sintam aqui dentro. Pelo contrário, né? A gente traz conforto. Toda semana a gente tem... concierge. A Sara foi hoje, lá na nossa recepção aqui do prédio, porque a gente tá contratando um novo concierge. Né? A gente vai fazer a troca.
Eles perguntaram assim, mas vocês ainda estão pagando... Como que foi? Vocês ainda estão pagando a academia? Aí eu olhei pra ele, porque dentro dos benefícios do nosso funcionário, eles comem a mesma comida que a gente. Eles treinam no CrossFit que eu treino. Nossa, isso é muito interessante. Como que eu vou pedir? Muito. Hoje, as pessoas precisam escutar isso. Que o seu funcionário, ele precisa fazer as mesmas coisas que você faz. Total. Sim, eu tomo café que eu tomo. E dentro da sua clínica, se você, igual o Hugo, vende saúde, então ele tem a parte dos implantes, como que na sua clínica uma funcionária não vai saber o que é um implante? Esse é ela o não ponto. vai saber, ela talvez não vai testar o que é um implante. Se ela, igual, a Josi tem um implante. Então, ela é a melhor pessoa para falar do Hugo e falar do resultado do implante, o resultado que isso entrega. É onde entra a ansiedade. Porque a pessoa que não sabe, não domina, ela é ansiosa. Né? Se eu deixasse a Josi sem artimanha, sem ferramenta para trabalhar, ela ia se tornar uma pessoa ansiosa. Por isso que eu sempre pergunto, você precisa de alguma coisa que eu posso te dar? Porque a ansiedade é a inimiga do profissional, sabe? Então, o profissional precisa dominar aquilo que ele está fazendo. Senão ele fica ansioso. E olha, tanto que é uma coisa que agrega valor, né? O porteiro já sabia que o outro concierge... Porque nosso negócio na região já é conhecido como isso, como um diferencial, que você não é só o diferencial do seu paciente. É aquilo que a gente falou em outros episódios. É também você valorizar o seu colaborador interno. Coisa é entender que você... A Sara sabe, eu nunca falo assim, tem funcionário, patrão. É um time. E essa ideia... É quando você tem coragem de pagar mais do que o piso. Porque eu nunca vou encontrar uma pessoa que me presta um serviço diferenciado, se eu quero entregar uma experiência diferenciada, pagando piso. Tá? Onde ela tá ali para sobreviver e ela vai fazer de qualquer jeito porque ela só precisa do dinheiro. Não. Às vezes um colaborador meu da Prosperi ficou indignado, porque assim, indignado de assustado. Eu tava numa reunião contratando uma pessoa que faz texto. Deu uma determinada hora, eu perguntei assim, o que é mais importante para você, dinheiro ou resultado? Assusta. Mas é isso. As pessoas não gostam mais de falar de dinheiro, né? Ele falou os dois. Quando ele falou os dois, eu percebi que não era o cargo, não era o certo da empresa. Eu precisava de alguém de resultado, assim, que falar assim, cara, esse mês eu não vou receber tanto, mas vamos fazer acontecer, igual a Sara, vamos fazer acontecer. Agora que eu falo os dois, eu acredito às vezes que queria falar dinheiro e não teve coragem. Ele não teve coragem. Entendeu? Se falasse dinheiro, eu ia falar, legal, mas não é é a o que eu importância busco. dos princípios, né? Exato. Porque se eu tenho meu princípio, se não te agradar, que pena. E assustou de eu fazer essa pergunta. Depois ele falou, por que eu tive coragem de fazer? Porque eu sei muito bem o que eu tô procurando. E não é que tá errado o cara do dinheiro. Daí vai contratar alguém que tá buscando preço. Que tá buscando preço. E quando tu coloca uma responsabilidade numa pessoa, tu precisa ser proporcional também, né? As pessoas querem cobrar muito e pagar, meu Deus, nem metade do que aquele cargo, né, necessita, o que a pessoa precisa. Então, as coisas têm que caminhar, né? A gente precisa ser muito coerente. Hoje em dia, o mercado, eu acho que tá muito incoerente. E tá tendo muita escassez de pessoas qualificadas. Eu tenho um paciente... Mas eu acho que a escassez de pessoas qualificadas é porque quem tá ali na frente do negócio não tá valorizando. É um pouco valorização, assim, eu vejo isso, que as pessoas, elas precisam se sentir valorizadas. Por que a Josi faz essa entrega? Por que a Sara faz essa entrega? Porque você valoriza. Porque você tem noção que um porteiro que não sabe, que ele não entrou aqui na sua clínica para ele saber. Então, o concierge que era daqui comentou com ele, aquilo ali para ele foi tipo assim, nossa, ele paga uma academia pra pessoa que para. Igual comida. Quando eu falei pra Sara, vamos pegar comida pra todo mundo. Gente, mas é uma coisa, quando eu sento pra almoçar com as meninas, elas ficam assustadas, mas... Porque você entende que você começa a diferenciação ali, eu pego uma comida super especial e pros outros eu dou o básico. Você começa a você mostrar dentro da sua própria equipe que existe de separação ali dentro, que eles não são iguais a você. E a gratidão delas é tão grande. A Josi come aquela comida, ela fala, meu Deus do céu, engraçado porque isso deveria ser básico, né? Sabe? Pensa o prazer que eu tenho em escutar aquilo ali. Ela voltar a trabalhar com aquele sentimento. Trabalhar pra gente. Né? Porque é uma engrenagem. Falta a pessoa se ela saber tá feliz. o que é um funcionário, porque ela acha que o funcionário é uma pessoa que tá ali porque ela é importante. Pessoas precisam de pessoas. Eu acho que é muito bom. Você, a Josi atendendo o telefone, ia ser eu. Quem ia fazer? Entendeu? Não, você vê, assim, a recepção dela com os pacientes. Por isso, que quando você percebe essa importância que o profissional tem, porque você percebe que ele te poupa, que ele te traz segurança, ele traz qualidade do seu trabalho, você começa a falar o quê? Opa, essa pessoa faz muito bem. Então, peraí, eu preciso que ela esteja na melhor condição, ela esteja feliz. Nossa, ela tá apertada. Será que tem como dar um bônus? Estimula a academia, melhorar a qualidade de vida dela. Porque é isso que você entrega pro seu paciente. Eu preciso da Josi, porque a melhor condição possível. E sabe por que as pessoas não fazem tanto isso que a gente tá falando hoje em dia também? Porque isso demanda bastante tempo.
tu tem que estar ligado o tempo todo. Porque, por exemplo, eu percebo que se às vezes eu fico com muita coisa pra fazer na minha sala, eu fecho a porta. Primeiro que a minha porta não fica fechada ali. Porque eu escuto tudo que acontece, tudo que precisa, sabe? Às vezes ela nem entra, mas a porta tá aberta. Pra mim é sinônimo. O que acontece, a porta tá aberta pra elas comigo, né? Justamente porque o Hugo, ele é muito atarefado, né? Então elas sabem que elas precisam de alguém. E perdi o fio da meada. O que eu tava falando? Ah, que quando eu me fecho ali na sala e faço muito da outra parte da gestão, eu sinto que elas se acanham, sabe? Elas ficam mais quietinhas. Daí eu puxo elas de novo pra mim. Que daí elas vão de novo pro paciente. Então é uma engrenagem. Tu precisa estar com energia o tempo todo. Por isso que as pessoas não fazem também, porque demanda tempo e energia. Mas isso é muito de princípio. Volta, Isso, né, isso vai o que você é lá atrás. Então, tarefa... Tipo, igual lá na minha casa, eu nunca fui ensinada assim. Tem muitas casas, né, que talvez tem isso. Mas tipo, de sentar e não comer com o funcionário. Não, o funcionário senta comigo, a pessoa assim, que mais cuida da casa, que mais cuida de mim, senta comigo pra almoçar comigo. É o senso de... Por que tem senso de diferença? Hoje, a minha funcionária lá da minha casa, o sonho dela, tipo, ela me segue nas redes sociais, ela fala, doutora, eu te admiro, Carol. Eu, tipo, tenho uma gratidão enorme pra ela, porque ela é uma mãe pra mim lá em São Paulo. Então, assim, Zelândia, se você estiver me escutando, ó, te amo. Mas é isso. O sonho dela era fazer Botox. O sonho, porque ela via eu postando, eu falando que não tinha ruga. Aí um dia eu tava lá em casa, falei, olha, eu não vou atender hoje de manhã, você vai ganhar um presente. Aí ela chegou, achou que sempre, assim, eu dou as roupas, né, ajudo. Aí eu falei, hoje você vai fazer um Botox. Gente, ela chorava. Ela, tipo assim, agradecia. Mas por quê? É valorizar isso, é preencher, eu realizei um sonho. Ela me via falando, não tem. O dinheiro paga, mas ela recebia de você. Ela recebia de mim, tipo assim, ela me via, ela falava assim, nossa, Carol, você não tem nenhuma ruga. Carol, vi sua mãe, que tá linda, com a pele linda. E por que eu não podia oferecer isso pra ela, que é uma pessoa que cuida de mim e cuida tão bem? Então eu acho que isso é muito princípio. Você só percebeu porque você estava atenta. É isso Você também. nem sabia que ela queria fazer, o sonho dela era fazer Botox. E tu remunerou ela, né? Tu deu algo pra ela por uma coisa que ela já fez. Hoje em dia eu falo muito com o Hugo sobre isso. As pessoas querem ganhar pra depois fazer. Entendeu? Eu tenho um salário bom, por isso eu vou fazer. Não. Tu só vai ter um salário melhor se tu fizer ganhando pouco. Eu fiz muito isso. Meu Deus, meu primeiro salário, não sei, nem lembro. Mas eu fazia tantas outras coisas. E aquilo foi crescendo porque eu fazia sem ganhar. Você mostra que vale né? mais aquilo. Exatamente. Ninguém entra ganhando horrores, né? Então, a gente precisa convencer as pessoas. É uma via de mão dupla, né? Então, as pessoas... isso é muito legal. Tu deu Botox por alguma coisa que ela já tinha feito. Hoje em dia, as pessoas não. Que eu ganho tu com vai, ela o que eu ganho com isso pra eu fazer isso? O que eu É. ganho com isso? Exatamente isso. Eu chamo a atenção, né, até da pessoa que tá em casa ouvindo a gente, que sempre vai voltar para essa questão de valores e princípios, porque talvez seu negócio não tá dando certo hoje, é consequência, talvez, de um mau relacionamento com o paciente ou com o seu funcionário, que é uma forma que você enxerga, talvez, ele de forma inferior. E, na verdade, você não enxerga que ele tá poupando. Ou talvez o seu negócio pode até estar dando certo. Você pode até estar faturando bem. Mas se você não começar a olhar nesse sentido para o seu funcionário, você não sentir o amor, o carinho que você tem por ele, alguma hora vai dar errado. Mas é muito difícil você conscientizar uma pessoa que não tá sentindo dor. A pessoa que vai buscar solução e falar, será que é mesmo eu tô tratando mal um funcionário? É que tá sofrendo a dor de estar dando errado o Ou negócio. senão, talvez ela sempre tratou assim, tá? Exato, porque Então, é o normal pra ela. É normal pra ela, talvez é o princípio dela, ela foi criada assim, é uma tá. criação. Muitas pessoas, vendo a gente falando sobre isso, às vezes fica pensando, né, meu Deus, mas o que eles estão falando? Uma tarefinha. Joguem no Google. Missão, visão, valores. E leva a sério Não, isso. e respondam isso. Qual a sua missão? Isso. Qual a sua visão? E qual o seu valor? É muito fácil. Hoje. Responder mesmo, sabe? Isso, mas hoje é muito fácil escrever, Sara. É muito. Mas hoje em dia as pessoas não param nem pra pensar. Qual que é a Mas minha missão? às vezes elas estão fazendo porque. Eu escutei lá no podcast do Hugo que precisa saber missão. Mas e é a às minha vezes missão. não faz. Aí que tá, muito isso, fácil é lembrar. porque as pessoas. É aquilo lá. O que o Hugo falou? Agora, escreve a sua. Não é fácil, não. Mas é aquilo que a gente sempre falou em todos os episódios, é sobre identidade. Exatamente. É sobre isso, porque é muito fácil, talvez, você chegar na sua equipe e falar, Cobrar uma gente, coisa, olha, a nossa empresa tem a missão, o princípio e o valor. Mas será que eu estou fazendo isso? Sim. Será que o meu funcionário está feliz? Será que é isso que eu estou entregando? Você tem que ser o maior representante. Você tem que ser o maior da sua empresa. representante. Exatamente. E isso é muito importante, porque a identidade entra o quê? Eu, como tenho identidade, eu sei muito bem o que eu queria, todo o resto, o perfil de pessoas, qual que é o meu comprometimento com o paciente, com o público. Não foi fácil escrever, não. Missão, essa questão de valores aí.
Não é, porque Era tanta coisa, eu acho, junta. E você entende sua responsabilidade. Peraí, como que eu vou escrever uma coisa que você tá levando aquilo a sério? Se é o seu propósito que vai pregar pra outras pessoas, você fica até nervoso, assim. É uma promessa grande. É responsabilidade. É muita responsabilidade. Agora Isso pegar uma coisa gestão bonita, fazer uma frase bonita pra motivar no quadro, ficar lá de enfeite, daí ok. Mas é o que a Carol falou, não sustenta. Não sustenta. Pode estar dando certo. Daí fica Mas chega. Ou não sustenta, ou talvez sua equipe não vai estar feliz, aí você vai trocando sempre a equipe. As pessoas sentem. E aí né? o seu paciente vai sentir isso. E aí, às vezes, tá tudo. Às vezes, o que eu acho? Não tem certo e errado. Concordo. Talvez o que é às vezes o muito final errado, lá. Isso do final lá. Aham. O que você tá gerando de lucro, né? Tá gerando de números. Vamos falar de números. Sim. Tá tudo bem pra você e talvez você não quer crescer e talvez essa missão, princípio e valor pra você é desse jeito e você não quer olhar. Tá tudo bem. Existem pessoas assim. Mas se você tem o seu propósito bem definido, é aí que você tem que olhar. É. Porque se o seu cliente tá ali, o seu cliente interno, né? Que são os nossos colaboradores, estão ali e eles não estão satisfeitos, e tá sempre. O problema talvez não é nele, Isso. e sim você. E eu chamo a atenção de novo para aquela questão que eu digo. Sempre você precisa saber a estratégia. Se você quer ter um negócio. Porque daí hoje você fala assim, eu preciso aprender gestão. Aí você vai lá e faz um curso de gestão. Daí no curso de gestão fala assim, você tem que saber sobre a questão dos seus valores, missão. Daí você vai lindo, você vai lá e copia. Porque você não entende real importância daquilo ali. Eu falo, muito mais importante saber aquilo ali, que você precisa daquilo ali, é a pessoa te dar o contexto. Por que você tem que escrever aquilo? Até porque se tu faz, às vezes, um curso de gestão que pega, por exemplo, indicadores, né? Existe muito indicador que não te diz nada e só te ilude. Né? E assim, por exemplo, vou montar uma pesquisa de satisfação. Se eu faço as perguntas erradas, aquilo só vai amaciar meu ego. Até o período que você faz a pergunta é Exatamente. importante. Eu abro nossa pesquisa de satisfação todos os dias. E nossas perguntas, elas são bem delicadas. Então, se a pessoa está insatisfeita, Ela vai conseguir falar, porque eu extraio isso dela, né? E na maioria das pesquisas que eu recebo hoje, não me abre esse leque, porque as pessoas justamente querem de 0 a 10 e o bom, sabe? Elas querem uma prova social. Esse é o ponto. Elas usam a pesquisa de satisfação como prova social para vender. Ou pro ego dela, tipo, olha pacientes, só. Isso que tá muito em alta em Instagram e em venda e tudo mais, essa coisa de feedback. Mas, na realidade, pro teu negócio, tu precisa escutar o ruim. Que é o principal. O ruim. É o principal. Quando eu aparece uma nota baixa, eu paro tudo que tá acontecendo. Vou resolver isso. Chama ela. É, porque é Chama muito ela e eu converso a fácil. pessoa. Por que que tá? É muito fácil Ali você vira estar lá processo. positivo. É. De onde surge um processo? O processo é padrões que se repetem. Se uma pessoa reclamou, pode ser que outra reclame também. Então, Ali a gente corta, né? Ali eu chamo essa pessoa e vou resolver aquilo ali. Por quê? O que aconteceu? Agora tá feliz. Transforma em processo. O que aconteceu? Pronto. É aí que surge o processo. Não de novo, não é aquela teoria linda do que você aprende no curso, fazer processo, daí você começa a mapear tudo, fazer um monte de texto, playbook, você nunca vai ler. Isso aí que eu falo, porque hoje em dia tá tudo muito na moda, né? É. Gestão. Sim. É muito Porque vem bonito. sonho, que É porque hoje Coach mindset. exatamente. Hoje então, eu acho que isso aqui é muito importante as pessoas escutarem. Porque hoje tá tudo muito. Eu Porque a estudei. é fácil Porque a jogar pessoa- uma... Hoje você abre qualquer empresa, Ela te vende você o vai sonho escutar a de ser mesma gestora. coisa. Missão, propósito e valor. experiência. Experiência do cliente, o cheiro, a embalagem, só que é tudo muito além disso. Então é muito fácil a gente falar disso e não te entregar o que realmente isso importa. No final de tudo, mas olha só como entra a responsabilidade igual, porque é uma pessoa acima da outra. A pessoa que tá te vendendo muita gestão assim, ela tá preocupada com o quê? Te vender um sonho. Então ela tá te oferecendo um sonho que ela não consegue entregar. Do mesmo que talvez você não consegue entregar pro seu paciente. Então aqui também tem um erro. Quando eu fui montar a Prospere, eu falei das coisas que eu tenho como base excelência. Se eu não acho que eu tenho um serviço que eu consigo gerar resultado para aquela pessoa, e para gerar resultado não é vender o sonho de que ela achar que consegue, quando ela vai aplicar, ela não sabe aplicar. É o contrário. Ela aplicar e falar, cara, funcionou. Então é o quê? É pegar na mão, às vezes. É, exatamente. É de querer realmente se esforçar. Daí que tá, é se importar, É se se- preocupar. Vai além. Porque senão as pessoas vão comprar curso de gestão que não ensina gestão. Ensina a maquiagem ali, você precisa saber processo. Ensina o que tá todo mundo Você sabendo. vai comprar outro curso para fazer o processo. Daqui a pouco você está fazendo na faculdade de administração. Como eu falei, a gestão ela tá muito ligada à necessidade atual da clínica, do dia da clínica, da hora da clínica, do momento daquele profissional, do momento daquele paciente. Então tu tem que estar muito atento, entendeu? As pessoas acham que gestão é pegar os números, botar no indicador, o que tu vai. Não. Interpretar. A gestão é isso aqui, ó, 360. A gestão é saber interpretar isso aí com o seu modelo de negócio. Igual eu falei, a conversão nossa é alta e ok.
Porque poderia ser mais baixo. Por exemplo, falando assim, para botar numa prova para vocês entenderem, o NPS, nosso NPS hoje é 100 desde que a gente abriu a clínica. E eu acho cabelo em ovo, né? Falei, não tá certo isso aqui. Tem alguma coisa Você errada. satisfaz como muito bom. Não. Aí eu fui pegar, e quem manda a pesquisa de satisfação era o nosso suporte. Aí eu fui fazer a nossa taxa de conversão de acordo com as pesquisas enviadas e as respostas. As respostas estavam baixas. Como é que tá o processo dessa mensagem aqui, né? Ou seja... Fui lá no nosso suporte. Nossa taxa de conversão do número de respostas da pesquisa tá baixo. Nossa, Sara, mas tá 100. Não importa, tô falando de outra coisa, tá baixo. Isso aí, sabe? Isso importa muito. Porque se tava complicada a mensagem, quem responde? Quem gosta muito. Então, que vai só te falar bem. Você não quer. É porque hoje as pessoas entendem que é só isso, que é só o elogio. Mas olha como é Que difícil. aí vai no ego. Eu quero achar A gestão outra é isso. pessoa. Esse que eu falei agora. Muda Mudar uma frase, uma linha, uma Porque se vírgula. você pega o NPS que você aprendeu no curso, você fizer NPS, você faz o NPS, vem tudo positivo, mas sua mensagem tá ruim, porque tá vindo... Poucas pessoas estão respondendo. Porque ela tá tão satisfeita que ela não tá respondendo. Como é que estão essas perguntas? Como é que tá o envio dessa mensagem, né? A Sara, você tentou... Ela criou um indicador. Ela Não, entendeu, não existe isso, ela entendeu o que é um verdade. indicador. Ela entendeu... Ela sabe criar qualquer indicador. Eu sei criar qualquer indicador. Ela pegou, eu quero saber quantas pessoas estão... Eu mando a mensagem de satisfação e coisas vão respondendo. Aí você cria um indicador. Indicadores não são fixos. Não é só NPS. Indicador é uma regra de 3. O que importa é a pessoa que tá avaliando. Exatamente. É como ele funciona na sua realidade também. Porque, dependendo do indicador, para você é uma realidade, para mim é outra. Às vezes tem uma clínica de volume. Eu tenho uma clínica de poucas pessoas, mas talvez com serviço agregado maior valor. É outra realidade. A pessoa que tem um volume, geralmente ela vai ter uma taxa de recorrência muito baixa. Vai uma vez, às vezes já some, vem um novo e ela tá, sabe? E pra ela sempre tudo bem. Sempre vai estar E às entrando. vezes tá batendo na tecla errada, entendeu? Tem indicador que a gente nem precisa olhar. Precisa saber, né? Ver o que tá acontecendo, mas... Esse tempo eu tava mostrando pra Sara, porque como a gente fala a parte da gestão da clínica, tava mostrando o modelo de negócio da Prosperi. E a coisa que justamente a gente deu foco, ele foi o quê? Cada médico que entra tá num momento diferente. Se ele está num momento diferente, os indicadores para eu fazer diagnóstico, em qual momento ele tá e como eu posso ajudar ele, é diferente. Foi a pergunta que eu fiz pra ele. Eu falei, tá, e como é que tu vai conseguir? Por que a gente sofre? Porque a gente quer individualizar tudo. Porque eu sei que precisa. Pra ajudar de verdade, precisa. Daí ela perguntou como você vai fazer isso? Contratando a equipe para saber se tá tudo bem. Fazer um onboarding. Então, assim, se eu quiser enxugar custo, ter lucro que prospere, não ia ter essa pessoa. Daí o médico ia comprar com a ideia do sonho que eu vendi. Exatamente. Mas ele não sabia qual o momento que ele tava e qual indicador ele levava a sério. Exatamente. Eu prefiro essa pessoa, eu prefiro perder um pouco de lucro aqui e gerar resultado de transformação para ela me indicar amanhã e estar feliz com o meu resultado e minha empresa seguir o propósito de gerar transformação, do que eu tirar lucro em cima de tudo. Eu falo, quem quer ganhar em tudo, no final sai perdendo. Não existe receita de bolo, né? Essa é a questão. Não existe passo a passo do sucesso. Exatamente. Tá. Eu acho que isso muda muito, porque o médico tem essa visão de querer sempre poupar, porque ele vê que é lucro, é o trabalho dele. Mas quem quer ganhar em tudo, sempre vai sair perdendo no final. Sim. Se você não quer aumentar o salário um pouco, você acha que a pessoa tem que ganhar o básico, você não vai encontrar a pessoa que se entrega por você. Então, se você poupa em tudo, não adianta. Sua mente é escassa. E hoje em dia, aquele lance que a gente falou das pessoas estarem muito exigentes, elas estão exigentes e sensitivas. Então, tu não consegue mais enganar paciente e cliente hoje em dia. Jamais. Tem gente que acha que tá abalando, tá lá na cara dele, que ele não defende nada que ele diz defender. Né? Então, hoje em dia... Então, você acredita? E não é nem só o paciente. É o seu colaborador. Todo mundo. Todo mundo. Porque evoluído. Porque é muito fácil você falar assim, eu quero que a minha equipe cresça, a minha equipe vai crescer comigo, nós vamos ajudar. E aí, no final, sua colaboradora, ela sabe lá no fundo. E aí, ela já vai estar esperando procurar outro emprego, e aí você vai estar perdendo. E é só você que perde, não é ela. Porque às vezes as pessoas acham pelo ego... Nossa, ela tá saindo, ela que perdeu de estar comigo. Mas não. Ela tá indo pro lugar, talvez vai ganhar menos. Mas ela vai estar sendo muito mais feliz. A Josi teve coragem de sair Quando eu contratei ela teve coragem de sair, ela ganhava mais e veio pra trabalhar comigo. Porque ela falou assim, eu quero fazer parte do propósito de vocês. Isso foi uma coisa que foi muito forte pra gente. Ela nem tinha propósito, na realidade, na época. Ela falou, né? Eu quero um propósito. E ela falou que... Ela sabia secretar? Não. Ela falou que foi pro YouTube. Isso eu querer. Então, como você pegar pessoas que vão vestir sua camisa... Se você não tem esse propósito de verdade, daí você vai pegar o que? Pessoas que estão... Daí você vai querer pagar pouco, porque você não vê que ela vai gerar essa transformação no final. Porque é investimento. Eu invisto na Josi. Uma vez o concierge meu questionou que ele achou que o que eu pagava pra ele... Era muito. Era muito. Ele não sentia bem quando eu recebia aquilo ali. Eu falei, querido,
Quem paga seu salário é quem tá lá fora, que tem que ser muito bem recebido por você. Eu só pego isso aí e redistribuo. Então, quando você tá aqui reclamando disso, você tá deixando de dar atenção pra quem tá pagando seu salário e tá lá fora. Por merecimento, seu né? papel é agradar essa pessoa e falar, cara, que bom que você tá aqui, vou fazer a sua melhor experiência aqui. E hoje em dia isso. o ser humano ele ainda não entendeu, mas ele está entendendo que mesmo você achando que não está sendo visto, você sempre está sendo visto. Só você acredita que não. Tu tá achando que tá abalando e enganando, né? Isso da Josi é muito legal, sobre ela ir pro YouTube. Uma vez ela deixou o YouTube dela logado na nossa televisão, que é onde toca as músicas, né? E eu fui entrar pra colocar uma música. Secretária, como ser uma secretária, como ser uma boa secretária, como atender, como ser... Ela, sozinha, em casa. Nunca ela pensou que eu ia descobrir que ela tava fazendo aquilo ali. A gente sempre é visto. Isso. Quando a gente é dedicado mesmo... E olha uma coisa, como no final de tudo, é sempre relacionamento e se importar. Quando a gente vê isso aí, o que a gente fez? A gente pega e contrata uma mentoria pra... Não é nem um curso. A gente não pega nem um curso que ela vai só assistir de forma passiva, que seria tipo um vídeo no YouTube, mas... Não, a gente pega alguém pra vir ensinar. Alguém que vai se dedicar naquilo ali porque ela quer. E a forma que tu fala. Quando eu chamei a Josi pra conversar sobre a mentoria, eu não perguntei assim, não falei assim, Josi, a gente vai contratar uma mentoria porque hoje as suas vendas não são boas. Eu falei, Josi, hoje você é excelente, eu quero saber se você quer uma mentoria. Olha a diferença. Ela não entende que ela precisa porque ela não tá boa. Não, eu tô dando como uma oportunidade dela crescer. Você merece crescer, porque assim, você se dedica. Você quer assumir essa responsabilidade? Agora você chega assim, não, comprei pra você porque tem que melhorar a técnica de venda. Eu sou ruim, não vendo bem, ainda vou ter que estudar. Acabou. Você machucou a pessoa. E você quer estar bem, você quer ter saúde mental, quer ser... Exato. Você tá machucando a outra pessoa na forma de comunicar. Assim você estimulou. Eu acho que não tem nada mais gratificante quando você estimula. Nada. A Josi me falou esses dias isso. Ela pegou e falou assim, Sara, isso de tu me cobrar o tempo todo, porque eu cobro, só me mostra o quanto tu acredita no meu trabalho. É cuidado. Tu já teria você sabe o que é, Sara? É você saber como você cobra. É verdade. É você entregar amor na sua cobrança. Sem saber o que você tá buscando. É isso. Se você não entrega, parece banal, assim. As pessoas falam, ai, a Carol tá falando de amor. Não é essa. Por quê? Porque hoje as pessoas faltam isso. Elas faltam atenção. Quando você falou pra Josi, você é excelente. Isso aí já pra ela já... Deu. O que tu quiser eu faço. O que você quiser eu faço. Independente se você me cobra. Mas você me cobra com amor. Exatamente. É cuidado. Não, e ela às vezes o cobrar, quando você tem segurança em uma pessoa, ela tá cuidando de mim. Porque eu poderia estar errando. Então, vem disso. O pai e mãe não criticam, às vezes não briga o filho. Sim. Quando a Sara pega e tá uma posição acima na hierarquia e cobra a Josi, ela tá passando segurança pra Josi. Josi, vamos melhorar aqui, porque você pode ficar vulnerável. E acreditem ou não, mas um dos meus maiores problemas quando eu entrei aqui era delegar. Eu tinha muito problema com delegar. Porque meus outros empregos eu sempre fazia tudo. E daí, às vezes, eu não acreditava que, por exemplo, eu vou passar uma função para aquela pessoa fazer, ela vai fazer mal, eu vou ter que refazer. Então, eu já vou nem mandar, já vou fazer sozinha, entendeu? Eu tinha muito problema com isso. E quando eu comecei a soltar, eu ver a Josi brilhar, fazia melhor do que se eu fosse fazer, porque justamente aquela não era a minha função. Então, olha como eu aprendi, né? Às vezes, a Josi falava, Sara, ela queria precisa fazer isso, entendeu? Então, eu aprendi muito. Mas eu sabia fazer, entendeu? Então, a gente precisa realmente abrir mão e confiar. Não dá, você falou da questão de amor, não tem como se fugir, porque no final tudo é relacionamento. A Josi comprou o propósito da clínica. Se a Sara fosse centralizadora e continuasse sendo, ela entrou pra fazer o trabalho dela bem feito. Porque é muito fácil. Mas a Sara ia tirar o lugar dela e ela falou que tudo Exatamente. É porque é muito fácil, né? A Sara falar assim, eu faço gestão de pessoas. É lindo falar isso hoje em dia também, é bonito. Lindo. É a mesma coisa da nutricionista comportamental. Se tu não entende comportamento, tu não é... É igual a secretária comunicativa e proativa. Gente, é muito fácil você falar, eu faço gestão de pessoas. E aí, na hora que eu vou tratar meu funcionário... Na hora que eu vou chamar ele, eu grito com ele. Eu não falo que ele é excelente. Gestão de pessoas não é pagar salário no final do mês para várias pessoas. Porque gestão de pessoas hoje é isso. É muito fácil você falar que faz gestão, é muito fácil você falar que você tem missão, valores e propósito, sendo que você não aplica. Quando o Hugo me conversou comigo sobre o cargo, ele falou sobre gestão. Ele não falou sobre gestão de pessoas, ou gestão de marketing, ou gestão de indicadores, ou gestão de processos, né? Ele falou gestão. E por que deu muito certo, eu acho? Eu entrei disposta a fazer o que fosse preciso pra gestão dar certo. Então as pessoas vão... não, meu papel é esse aqui, mas eu tô vendo aquilo ali pegar fogo, não é comigo. Vai lá e delego. Exatamente. Que é muito fácil você delegar a sua secretária pra fazer um serviço que... E hoje eu posso pedir pra Josi, às vezes, coisas que nem são só do serviço dela, que ela faz com o maior prazer. Ela se sente útil, ela confia em mim. A gente precisa... E ela acha que você confiou nela.
E eu confio Isso, mesmo. e é isso, tipo assim, nossa, a Sara confiou em mim. Olha que legal pra uma coisa que eu nunca fiz. Não a pessoa ir lá fazer com medo. Exatamente. Conhecimento é uma das únicas, não, a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então, por exemplo, a Josi tá fazendo uma mentoria. Não tá fazendo pra clínica, ela tá fazendo pra ela. Se um dia ela sair, vai com ela. Eu tô dando pra ela, não tô dando pra clínica, entende? A gente investe nela porque a gente sabe que vai trazer resultado pra gente, porque a gente não tem medo de perder ela. E se ela for pra evoluir, que bom. A gente vai ficar feliz que ela evoluiu. Sim, tá tudo certo. Nossa, apareceu uma oportunidade de eu crescer. E eu não consigo sustentar aquilo ali, foge da minha realidade. Que bom, Josi. Fico feliz por você. Ponto. Isso é realmente se importar. E por isso que é legal também um plano de crescimento do funcionário dentro da equipe, né? A gente tem muito isso com a nossa enfermeira, com a nossa secretária, até com o nosso suporte. Porque senão a pessoa fica ali engessada. Tá, se eu quero crescer, eu tenho pra onde crescer? Tu precisa deixar isso muito claro pra ela. Ó, você não tem ou você tem. Se você não tiver, deixar que não tenha mesmo. Deixar isso claro. Tu não pode enganar as pessoas, sabe? Então hoje a gente se preocupa muito com isso ali na clínica. Pra onde é que eu vou botar a Josi se ela chegar no teto dela, entendeu? Então hoje a gente trabalha com vários... Quando eu fui contratar a Sara, ela falou da questão de gestão. Realmente, eu precisava de uma gestão de modo geral. Pro tamanho de empresa que eu teria, não faria sentido eu dividir já dentro das áreas, né? Comercial, marketing. Dificulta muito isso. Dificulta, porque ele ia ter alguém em cima disso fazendo relacionamento. E eu ia ter que passar para pessoas, às vezes se eu fizesse ia ser muito melhor. Então, como eu sabia o tamanho do porte, eu sabia que eu precisava de alguém que talvez não fosse tão profundo nesse momento, mas conseguisse ir ali controlando e aprimorando. E que conseguisse me passar os resultados. Era a Sara. Eu sabia da complexidade, ela sabia da responsabilidade. Eu lembro que na época eu perguntei pra ela quanto ela queria ganhar. Porque era tipo... Me cobre quanto você merece pra eu poder te cobrar amanhã resultado. Porque daí você pega, você fala, você quer tirar. Você quer que a pessoa te entregue muito resultado. Ou seja, tem muita responsabilidade. E você ainda quer pagar menos do que ela vai vir feliz trabalhar? Ok, ela poderia ter me falado um valor que eu falo, Sara, desculpa, tipo, hoje eu não consigo, infelizmente eu não consigo bancar isso aí. Mas eu não ia pra esse carro trabalho dela. Eu ia poder falar assim, hoje eu só consigo isso, se amanhã eu puder, tudo bem? E ela poderia escolher. E aí ela poderia ter essa opção de escolha, né? Isso, quando tu é uma pessoa honesta, com valores, eu acho que isso de alinhar a expectativa é muito bom, ninguém sai prejudicado. Aquilo de combinado não sai caro é muito real. E com os teus colaboradores isso tem que ser assim. Eu acho que é muito bom. É o que o Hugo tem comigo, que eu tenho com eles. Ninguém sai decepcionado, frustrado. Tipo, ela me enganou. Ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. Tem coisa pior que ser enganado. Eu acho que isso é muito profundo, sabe? É muito profundo. Isso é gestão de pessoas. Não é só pagar salário para várias pessoas no final do mês, tá? Isso aí todo mundo faz. Exatamente. Isso aí é sua obrigação. Não é nem que todo mundo faz. Isso é a sua obrigação. Você pagar o valor que você foi combinado com a sua secretária. Sim. Ou com o seu colaborador. Então, acho que quase tudo no final sempre se resume a se importar de verdade com o que você está fazendo. E só vai se importar se você tiver um propósito por estar fazendo aquilo ali. Porque eu faço tudo isso porque eu quero gerar resultado pro paciente. O paciente é sempre foco, né? Atrás de tudo isso da equipe, o que é o foco? Porque uma clínica, são etapas. Uma clínica, é uma clínica médica que atende quem? Paciente. Só que para gerar resultado pro paciente, existe um monte de coisa aqui no meio. E se são engrenagens. Se estiverem desalinhadas, quebra no meio. E a chance de você não entregar o que você queria prometer, que você prometeu, é muito grande. Daí não dependia de você, porque tinha outras pessoas abaixo. Mas no final dependia. Porque... no final das contas, por isso que eu falei, arruma um sócio se não é o perfil. Porque acima de todo mundo vai estar você ainda. Por mais que você não seja o perfil, você está assumindo um lugar que talvez não é seu. Então, cuidado. Exatamente. E esse trajeto, toda essa engrenagem toda, é o que chamam e o que menosprezam, posso usar essa palavra, a experiência hoje, né? Eles acham que a experiência é aquela... é o que tu falou, é o cheiro, não sei o que. Não, a experiência é tudo isso aqui, meu amigo. E a experiência vai mudando a cada vez. Experiência do cliente, a experiência da equipe. Importa muito. Principalmente todo dia trabalhar... Não, gente, a da equipe é a principal. Para você entregar o seu resultado pro seu paciente, a sua equipe precisa estar feliz e engajada. Hoje a gente tem um link de NPS e de ENPS. Nossos colaboradores também nos informam como eles se sentem, né? Então isso é muito importante. É essencial. Todo mundo tem que estar alinhado. Mas eu acho que mostra justamente que se você não se interessa por pessoas, talvez você vai trabalhar no computador. Porque não tem como. Não adianta, é mais medicina, é área da saúde. Também tá crescendo bastante, né? Tá, e tá tudo bem. Tá tudo bem, se você... Muito médico pra patologia, entendeu? Sim, tá no... Radiologia, tá tudo bem, Isso são perfis... mesmo. E tá tudo bem você querer estar... E ainda bem que tem eles, né? Porque senão não saída pra todo mundo. isso. Gente, mas ó, eu queria parabenizar vocês dois. E você, muito assim, Hugo, se você tem esse porte, assim, de prosperar na vida,
é porque você ajuda pessoas. Então, assim, se você chegou nesse nível que você tá aí, assim, vai crescer mais e mais, é porque você se importa com o outro. Eu acho que os médicos, e assim, vou alto, o mundo precisa ouvir sua voz por conta disso. E de você também, Sara, assim, sabe? Das pessoas conectarem com isso. Tipo, das pessoas entenderem o que são pessoas, o que são gestão de pessoas. Então, as pessoas, eu acho que não estão entendendo isso. Então, assim, quando a gente escuta isso, os médicos precisam ouvir isso. É entender que não é só sobre o seu paciente, é sobre o seu funcionário. É verdade. Ótimo. Quando você enxerga isso, veio da Prospere. A Sara acompanhou o nascimento da Prospere. Foi porque eu percebi, de novo, por me importar com o médico que tá sofrendo e não sabe por quê, eu me senti incomodado e eu sabia o que era. Entendeu? Então, entra de novo se importar. Eu me importava com aquela pessoa, eu queria saber como que eu vou fazer a diferença. O médico é desunido. Falei, então, a Prospere vem pra unir os médicos. Porque já tem essa E o que fama, precisa médicos também. são desunidos. Por que são desunidos? Porque estão desalinhados. Ah, por que existe concorrência? Porque ele não sabe nem quem é a identidade dele. É verdade. Se tivesse, você saberia que você é único. Daí realmente não existe concorrência. Então é falta de clareza. Isso tudo Eu tava falando até com o Hugo sobre anamnese, uma coisa básica, né? A gente tava falando sobre a Prospere e tudo mais. As pessoas hoje em dia, na consulta, por exemplo, o que a gente pergunta quando a pessoa chega? O que eu posso fazer por ti? Por que Tá é isso que eu falo. As pessoas não têm noção não tem de perguntar isso pro paciente. O que eu posso? Porque o que te traz aqui? O que eu posso te ajudar? Pronto, a pessoa isso que eu falo. chegou pra você. Eu vim fazer Botox. Peraí, o que você espera receber com Botox? É isso que eu falo. As meus pacientes sabem. Não é só a boca. Eu quero entregar uma autoestima que é maravilhosa. Não é o Botox. Tem uma coisa por trás e talvez ela não sabe falar. Você tem que saber tirar dela. Exatamente. Ela é a expectativa, né? Com tudo. É isso. Mas então foi muito bom esse papo. Acho que rendeu bem pra quem tá em casa entender que no final de contas tudo são sobre pessoas. Nunca vai ser sobre máquinas. Fica muito mecânico. E no final toda máquina vai ter alguém controlando também. É verdade. Então, ainda mais se você está na área da saúde, não tem como você... É o que a gente falou, né? A gente precisa identificar. E se não se identificar, tudo bem, né? Não são todas as pessoas que são assim, cada um com o seu propósito. Sim, isso mesmo. E cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E, então é isso. Eu queria que vocês deixassem talvez a última mensagem de vocês, a consideração para quem está em casa hoje, do que vocês tiraram disso tudo e o que vocês relacionam isso com a prosperidade, né? Eu primeiro, Carol? Uhum. Então vamos continuar no se importar. Eu acho que o que eu faria se eu estivesse escutando essa aula, quando eu tivesse começado, eu ia pegar um papel e uma caneta e começar a anotar. Isso que eu falei de, tipo, tu procurar o que... Eu sou muito de procurar conceitos. Pega o que é missão, o que é propósito, o que é valor, vai pro conceito. Sabe? Às vezes a pessoa precisa se descobrir antes de querer pegar uma equipe, né? A gente falou muito de equipe e tudo mais. Antes de querer uma equipe, de querer mais pacientes, de querer uma clínica, se descubra, né? Destrinche esses sentimentos que você tem. Quando você sentir, opa, o que é isso? É ansiedade? É medo? É coragem? Né? A gente precisa escutar mais dentro pra gente conseguir ajudar o próximo, né? Pra gente gerar prosperidade, realmente. Porque a mudança que a gente consegue transformar nos outros, isso que tu tá fazendo, Hugo, com a Prospere, é muito legal. Porque é o que eu falo também dentro da nutrição. Eu quero que pra você seja mais fácil do que foi pra mim. E eu acho que é isso que tu tem muito dentro da Prospere, né? Pra mim foi difícil pra caramba. Eu virei noites. Você não precisa. E eu acho que é isso que tu carrega na Prospere. É muito legal. Parabéns. Eu acho que a mensagem que tem que ficar aqui pra todo mundo que tá em casa é sobre o se importar. É isso que a gente falou todo aqui, né? E assim, quem tá em casa, né, gente, eu não sabia. Eu sabia muito quem é o Hugo, conhecia hoje a Sara. Então, assim, eu não sabia nem da metade do que você entrega com se importar com as pessoas. Então, assim, essa parceria minha, assim, com você, se hoje, nesses dias, assim, que eu tô aqui, eu descobri isso, hoje eu tenho certeza de quem é você, assim, e da oportunidade que eu tô tendo. Então, hoje eu tô até emocionada de ter ouvido tudo isso, porque quanto falta as pessoas se importar com o outro? E hoje não existe isso. Então, acho que as pessoas precisam escutar isso e levar isso adiante. Não é só no trabalho, não é só na medicina, que aqui a gente está para falar para médicos, né, da área da saúde, mas é se importar com todo mundo, assim. Com pessoas, né? Isso. E uma consideração final sobre isso. Vocês percebem que aqui vocês estão se importando comigo nesse momento porque eu me importo com os outros.
E tem muita gente em casa que não está se importando com ninguém, esperando que seja importante para alguém. A mudança começa em você. Exatamente. E com pequenas coisas, né? A gente menospreza as pequenas coisas. É clichê? Os detalhes, os né? Detalhes. E passa muito detalhes. Em todas as áreas da vida, né, Carol? É o que tu falou. É um leque, né? Não tem como tu ser um bom médico se não for um bom filho, um bom pai. Exato. Então é realmente olhar pra dentro de si, destrinchar realmente isso. Isso mesmo. Papo gostoso, galera. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Um pouco mais, né, subjetivo na área da parte emocional, mas no fundo todo mundo é emoção, né? E tudo que surgiu após isso são pessoas que fizeram. Então sempre vai ter uma pessoa por trás. Você é médico, você quer prosperar, porque para mim prosperar é isso. É você conseguir ter o resultado que você sente que você está fazendo uma diferença no mundo. Você precisa de pessoas, saber liderar. Então, deixa essa missão aí para vocês, para executar, buscar, como a Sara falou, anota. Se você não conhece um conceito, busca entender, mesmo que seja por cima, pelo menos saber o que você está buscando para poder cobrar de alguém para te entregar. Então, aproveita e prospera aí também, que é isso que a gente tenta trazer para você. A visão estratégica de como pode ser muito mais fácil do que eu, que tive que estudar gestão básica, vendas básicas, marketing básico, profundo, para saber o que eu posso aplicar na medicina. Aqui eu tento trazer a visão de resultado. A Prospera ela não vem com o objetivo de entregar marketing, gestão e vendas. O médico ele não quer ser marqueteiro, não quer ser gestor muitas vezes. Ele quer ter resultado. O que eu preciso fazer para ter resultado? E é isso que eu trago para vocês. Até o próximo episódio.